Às vezes bate aquela enxaqueca, né? Muitas vezes quando menos se espera. Por isso, eu quero falar de Doril Enxaqueca, que ofereceu esse episódio e sabe que muitas vezes as pessoas que sofrem com esse tipo de dor são julgadas e incompreendidas. Gente, enxaqueca não é frescura. Precisamos ter empatia com quem sofre essa dor terrível. Doril Enxaqueca é mais que é dupla ação contra a dor, porque possui ação analgésica e anti-inflamatória. E o time de Doril Enxaqueca trouxe um desconto especial no site da Droga Raia, claro, especialmente para os ouvintes do Fala Galisteu. Para vocês utilizarem o desconto especial, precisa usar o link da descrição do episódio. Então corre para a descrição. Tomou Doril? A dor sumiu. Doril Enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Procure seu médico, leia a bula. Olá, meus amores! Estou eu de volta, esse é o nosso Fala Galisteu e hoje o papo é sério, sobre um problema que afeta cerca de 15% da população brasileira, algo em torno de 31 milhões de pessoas entre 25 e 45 anos. Nós vamos falar de enxaqueca. Gente, enxaqueca não é brincadeira e é sobre esse assunto que eu vou conversar com o Dr. Márcio Elias. Ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Dr. Márcio, pode chegar. Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Bom, meus amores, só para vocês saberem, 15% da população brasileira, mais ou menos algo em torno de 31 milhões de pessoas entre 25 e 45 anos, sofrem de enxaqueca. Oh, meu Deus! Eu já começo com você, doutor. Eu quero saber se enxaqueca tem cura. Bem, primeiro, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta que isso tem interesse para todas as pessoas. A enxaqueca ela não tem cura. Você tem formas de tratá-la e formas de tentar prevenir. Sempre é uma doença, ela é uma doença do cérebro, é um mau funcionamento do cérebro, aonde nós temos que ter, quem tem enxaqueca tem que pelo menos saber, tem enxaqueca, como eu tenho hipertensão, pressão alta, como eu tenho diabetes, eu tenho que controlar. Então, você faz isso sentando com o médico, fazendo uma consulta, pode ser com o clínico geral, com o neurologista, vai falar o que você está sentindo, se é só uma dor de cabeça, que vai falar, você tem dor de cabeça ou você tem uma cefaleia, ou se você tem... Mas como é que a gente descobre a diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Olha, eu vou falar umas frases para você, assim, simplesmente entender e nunca mais esquecer. A enxaqueca, ela limita a pessoa. A pessoa que tem enxaqueca, quando ela começa a ter a crise, ela começa a tem sinais e sintomas e desabilita. Ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela não consegue se locomover, ela tem que parar o que está fazendo, ela tem que entrar num ambiente escuro, se possível, e ela tem que não ouvir barulho. Mas então, tem graus, por exemplo, uma enxaqueca... Eu tenho uma amiga que fala que ela é enxaquecosa. Certo. Ela sempre foi adolescente enxaquecosa. E a gente brinca com isso quando fala de enxaqueca nesse sentido, porque a gente fala, aquele fulano lá uma enxaqueca do tamanho do mundo, aquela menina é uma enxaqueca, mas essa amiga minha que fala que é enxaquecosa, nem sei se esse nome ela fala de tiração de sarro, se existe? Existe, sim, já fala enxaquecoso, existe sim. Então, ela é enxaquecosa desde sempre. Ela fala para mim que quando ela era criança, ela já tinha dores de cabeça. Perfeito. E que a mãe não ligava, porque a gente, quando uma criança fala de dor de cabeça, a gente acha estranho, porque é incomum uma criança ter dor de cabeça. E a gente leva logo no oftalmologista achando que é alguma coisa com os olhos. Perfeito. Tô certa? Ela falou que foi assim que aconteceu com ela e que a mãe demorou muito para ajudá-la nessa questão da dor de cabeça. Porque a gente não dá muita atenção realmente. A criança, ela nasce com essa questão? Se é uma doença, ela já vem com a gente? Já vem com a gente. As principais características de onde pode vir, porque muitas vezes a medicina não consegue explicar qual tipo você tem, mas geralmente existe uma história. Tem, por exemplo, as principais etiologias, de onde pode vir a enxaqueca? Herança genética, herdou do pai, da mãe, do avô, da avó. Você predominância, infelizmente, do sexo feminino por alterações hormonais. Olha que interessante, certo? E você fala, e como é que eu posso saber isso daí? Pergunta para o pai, mãe, você tem? Tem, geralmente tem. É o pai, a mãe, o avô, a avó.
tem um caso de enxaqueca e você, infelizmente, se tiver essa dor de cabeça que desabilita, que não deixa você continuar tendo sua vida normal, você vai ter uma hipótese diagnóstica de ter enxaqueca, tá? Ai, gente, você que está ouvindo aí, acho que todo mundo que trabalha, tem uma vida corrida, que precisa correr atrás de pagar as contas, todo mundo que tem uma vida normal acaba tendo uma dorzinha de cabeça vez ou outra, faz parte um pouco, até por uma questão da nossa alimentação, né, por uma questão do corre-corre da nossa vida. Agora, é possível ter uma enxaqueca uma única vez? Ter uma crise de enxaqueca? Ou isso só acontece com quem tem a doença de enxaqueca? Olha, muito, muito importante essa sua pergunta. Geralmente, é muito mais comum nós termos no Brasil e no mundo pessoas com dor de cabeça, por cefaleia. Cefaleia e dor de cabeça são sinônimos, né? Então, aí você vai ter pessoas muito mais comum do que ter enxaqueca. Quem tem enxaqueca não esquece do tipo de dor, da característica de dor. Então, ela vem com muitos sinais e sintomas e ela desabilita. E raramente, eu nunca ouvi falar de um caso de uma pessoa que teve uma única crise de enxaqueca e nunca mais teve. Infelizmente, né? Seria muito bom. Seria mais fácil. Aí, seria muito mais fácil, né? Então, você tem gatilhos, coisas que precedem a pessoa. Muitas vezes a pessoa já sabe que se comer chocolate, se comer coisa gordurosa... Eu ia te perguntar isso agora. Quais são os gatilhos da enxaqueca? Era isso que eu ia te perguntar. Excelente pergunta a sua, Adriana. Olha, estresse é um grande gatilho. Alteração de sono. Corre. Você falou, eu deixei para falar agora isso daí. Né, com muita propriedade você colocou. Alteração de sono. Tem pessoas que dormem mal por estresse, por ansiedade, alguma outra coisa, e ela simplesmente tem a crise de enxaqueca logo depois. Jejum, quem faz muito jejum prolongado, fica muito tempo sem comer. Ingestão de chocolate, suco de laranja, comida gordurosa, bebidas de leite, tem pessoas que não podem tomar leite, vinho, bebida alcoólica, café, cafeína, chás mais escuros que tem bastante cafeína. Quem trabalha em locais que tem ruído muito alto pode ser o gatilho para você ter enxaqueca. Cheiros fortes, por incrível que pareça, produtos de limpeza, perfumes. Boleto vencendo. Aí já entra no estresse, né? Aí já entra naquele grupo do estresse tão grande agora. E por aí vai, medicamentos também, tá? Então, infelizmente, o enxaquecoso, como você usou com muita propriedade esse termo, ele é cercado de prováveis gatilhos para ele poder ter essa dor que vai desabilitá-lo. Quando você fala dessa dor que desabilita, você falou também que a gente não esquece a dor da enxaqueca, e quem tem sabe, e sabe inclusive a hora que vai dar, né? Já sabe se está comendo uma coisa e fala... já acordei hoje daquele jeito. Ela começa com uma dor fininha, assim, tipo na altura da sobrancelha? Pode ser, sim. Mas, assim, existem características dessa dor, que é uma coisa muito interessante. Existe uma hora e um dia, existe uma historinha para contar de quem tem a dor. É uma coisa simples e fácil. Então, se eu sei que eu vou ter uma dor, olha que interessante. Eu já prevejo o cenário. A Adriane... eu estou com uma alteração de humor. Eu estava bem, ótimo, começo a ter alteração de humor. Estou me sentindo cansado de uma hora para outra. Essa é a hora de tomar medicamento, essa é a hora de entrar com tratamento, porque você consegue bloquear nessa hora, eu posso falar de cada 10, 9 você bloqueia. Aí você fala, tá bom, Márcio, não passei, estou lá trabalhando, estou lá gravando, fazendo um áudio, alguma coisa, e de repente começa o quê? Eu começo a ter uma dor muito importante. Eu começo que não consigo, por mais que eu tome medicamento nessa hora, eu não vou conseguir mais reverter. Naquelas anteriores, sim. Alteração de humor, estou com vontade de comer doce e tal. Aí você vai ter o quê? A alteração, a tua visão começa a ficar embaçada. Você começa a não ouvir muito bem. E aí são aqueles fenômenos visuais de sensibilidade. Até enjoo, né? Tem gente que tem até enjoo. Minha mãe tinha muitas crises. Curioso isso, porque minha mãe tinha muitas crises de enxaqueca, de se trancar no quarto, de ficar tudo escuro. Isso. E de repente... é na fase mais forte. Essa é na fase mais forte. Mas essas crises passaram. Eu não me lembro mais da minha mãe reclamar, assim. Ela começou a perceber, acho que ela se percebe bem, aliás, você que está ouvindo a gente, se perceber, não só no caso de enxaqueca, é fundamental se conhecer, se perceber, para não deixar nada
passar da hora, né? A gente está sempre correndo contra o tempo, mas tem coisas que não podem passar, a enxaqueca é uma delas, né? Começou a perceber que tem uma coisa diferente, já vai lá e toma um medicamento, porque é possível. Então a gente já sabe que o que desencadeia a crise são os gatilhos, né? Os sintomas, os principais sintomas, aquela dor de cabeça, a vontade de comer doce, um enjoozinho, a mudança de humor. Começa a esquecer as coisas, aí começa a ter uma dor no corpo sem motivo nenhum, começa a ter dor muscular, mas que coisa, que dor que é essa? Aí você fala, pronto, já abriu a porta para enxaqueca. E quais são os impactos diretos, assim, no dia a dia de quem sofre de enxaqueca? Olha, o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, é a incapacidade que a enxaqueca causa na pessoa, a incapacidade de trabalhar, é a incapacidade, assim, são prejuízo com relação à parte familiar, porque a pessoa não consegue conversar com o pai, com a mãe, com o irmão, não consegue com o marido, com a esposa, não consegue ir num evento, já tinha algum compromisso, ele vai desmarcar, porque com enxaqueca ele não consegue ir, certo? A qualidade de vida está afetada de quem tem a enxaqueca, de quem está na crise. E a atividade laboral também. Olha só, tem um estudo que saiu, até um documento do próprio Ministério da Saúde, que eles extrapolaram, se um grupo de pessoas, por exemplo, da Petrobras, que é uma estatal brasileira, nesse grupo de pessoas, olha que interessante, que tem 41 mil funcionários, e a ocorrência de cefaleia versus aquela porcentagem que nós vimos no começo, que você citou, eles têm um prejuízo, se fosse todos esses funcionários, de 5 milhões de reais por ano com enxaqueca, por causa de afastamento de quem tem enxaqueca, perde uma média de 2 a 3 dias por ano de trabalho, 2 a 3 dias. Então você imagina isso extrapolado por 41 mil funcionários, então assim, é uma perda absurda. Nós estamos falando de 40 mil pessoas. Isso que eu estou falando também do impacto. Estou falando do impacto do dia a dia, mas a gente também não pode esquecer do preconceito das pessoas. Porque quando você fala que você está com enxaqueca, infelizmente, por falta de informação, a pessoa já acha que é um piti, já acha que você está fazendo manha, já te trata de... Até marido, às vezes, né? A sua vida familiar, assim, pronto. Lá vem a dor de cabeça como desculpa. Então você tem que lidar ainda com essas questões, que essa minha amiga, quando conta a história dela para mim, das enxaquecas, a mãe dela mesmo não acreditava, porque ela era muito jovem para ter aquele tipo de crise, demorou para a mãe descobrir, ela enxergava bem, mas continuava com a tal da dor de cabeça e achava que era para cabular a aula, achava que era porque ela que não queria sair do quarto, coisa de adolescente que não quer sair do quarto, então demorou. Isso, claro, hoje em dia a gente tem muita informação, mas ainda assim acredito que tem muita gente que torce o nariz quando alguém reclama de dor de cabeça, seja uma mulher, seja um homem, seja uma adolescente, não é? É isso. Você falou com muita propriedade. Infelizmente é isso, a desinformação, a falta de informação das pessoas saberem que isso é uma doença, existe um Código Internacional de Doenças, é uma classificação de uma doença como pressão alta, diabetes, como um derrame, como um infarto, é uma doença, é tratado como uma doença também. E o que é mais importante, olha a profundidade, o peso que tem a enxaqueca, uma pessoa e para uma empresa e para um país, que de todas as doenças neurológicas que existem, de derrame, da pessoa de ter Alzheimer, de ter esclerose múltipla, doenças neurológicas, 50% das doenças que incapacitam neurologicamente as pessoas é causada pela enxaqueca. A enxaqueca é responsável por metade, olha só, da incapacidade das pessoas de fazerem algo. Pode ser momentâneo ou pode ser a vida toda. Né? Demência, Alzheimer, é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue reverter. Mas metade das incapacidades neurológicas são devidas à enxaqueca. E olha que coisa, é por isso que a pessoa, nós temos que dar informação, temos que dividir a informação. O que você está fazendo é muito importante para a população brasileira, dividir esse conhecimento de quem tem enxaqueca o mais rápido possível vai procurar um clínico geral, procurar um neurologista, para justamente poder tomar medicamentos naqueles pródromos, quando estiver começando a achar, alterou o humor, com cansaço, com vontade de comer doce. Olha, essa é a hora de tomar medicação porque bloqueia, tá? Existe a Associação Americana de Cefaleia, ela já tem nos guias dela de tratamento, está lá. Se tomar anti-inflamatório, 2 anti-inflamatórios,
junto com cafeína, tem um produto que chama Excedrin nos Estados Unidos e aqui no Brasil já tem esse produto para os brasileiros, nem é de tarja vermelha, nem tarja preta, nada, é produto de venda livre. Você consegue bloquear a evolução da enxaqueca. Isso é Minha muito pergunta importante. era se existe alguma forma de evitar ou então prevenir as crises. Isso. O evitar é se conhecer melhor. Se o café, se o álcool, se o vinho, se o estresse, a alteração disso, todos os gatilhos que eu já conheço, eu tenho que evitar. Mas vamos dizer que eu não consigo evitar. Eu preciso ter um medicamento na bolsa, eu preciso ter um medicamento dentro do carro, eu preciso ter medicamento na minha mochila, para a hora que eu tiver, e se começa a ter os pródromos, eu ter essa parte de, esse pré-enxaqueca, vamos chamar de pré-enxaqueca, fica mais fácil para todo mundo saber, eu tenho que entrar com medicação. Então, medicações que, paracetamol com ácido acetilsalicílico e cafeína, coisas que, né, se não tiver alergia, pode tomar, e tomando de 6 em 6 horas, é uma coisa assim, impressionante o bloqueio. Isso já tem vários estudos comprovando que a associação dessas moléculas bloqueia, sim, a crise de enxaqueca. É isso que nós temos que divulgar, que existe medicamento simples, que existe, mas tem que conversar com o médico, é ideal conversar com o médico, sempre o clínico geral ou o neurologista, para saber. Doutor Márcio, vamos supor, você tem uma convidada nossa aqui ouvindo, uma ouvinte aqui do Fala Galisteu, e poxa, minha filha ou meu filho tem reclamado de dor de cabeça constantemente. Ela procura quem? Um oftalmo, ela procura um clínico geral, neuro, ou clínico geral, o pediatra, o próprio pediatra. Se for menor de idade, um pediatra. Hoje tem o ebiatra, né, que pega as crianças de 12 até 18 anos, para procurar um ebiatra, e para justamente ter a informação, para primeiro o seguinte, vamos classificar, é dor de cabeça por um motivo de falta de óculos, que você falou com muita propriedade, e de fato é verdade isso também, ou é uma dor de cabeça por um motivo A, B ou C, ou é uma enxaqueca. Então, essa divisão, esses três botões que o pai ou a mãe vai apertar para uma criança, ou o próprio adulto vai apertar, é na frente do médico para poder tirar todas as dúvidas com relação a isso. Mas nós sabemos que dá para diagnosticar hoje no Brasil, quer seja no Serviço Único de Saúde, ou quer seja nos convênios, né, que a pessoa tiver um convênio, ou no próprio SUS, existe uma facilidade hoje para poder marcar consulta e aí classificar. Eu tenho enxaqueca ou não tenho enxaqueca? Tenho dor de cabeça, vou ver o que eu preciso, se é óculos, se é menos estresse, eu preciso dormir melhor. Então tem coisas que você faz e você consegue melhorar a qualidade de vida. Eu tenho enxaqueca. Aquela coisa do escurinho e do silêncio realmente acalma a enxaqueca? Além do medicamento, claro. É muito importante isso, porque eu vou fazer uma analogia. Quem tem enxaqueca tem um problema nos seus filtros de barulho e de luz. Então, vamos lá, se eu aumentar meu tom de voz e estiver do lado de você, Adriane, conversando, o meu tom de voz, ele aumentar, ele não vai dar um estímulo de dor. Você só vai perceber, ele aumentou o tom de voz. Para quem tem enxaqueca, olha que interessante isso. Esse estímulo de dor, esse estímulo de som, vira dor. Olha só. E a luz, vamos lá, imagina que eu tenho uma luz acesa aqui. Se você vai lá e acende mais 5 lâmpadas, vai ficar forte, eu vou fechar um pouco meu olho, mas esse estímulo de luz, para quem tem enxaqueca, vira dor. O cérebro da pessoa que tem enxaqueca, ele tem esse problema de os filtros para muita luz e muito som, eles não funcionam direito, infelizmente. E aí ele tem um estímulo como se fosse dor. E aí é por isso que ele tem que sair da luz e do barulho, tem que ir para um lugar escuro e silencioso, para que pare esse estímulo de dor vir entrar no cérebro dele. Gente, então olha, não é frescura, não é mimimi, não é brincadeira, são mais ou menos, claro, esse número é aproximado, tá? 31 milhões de pessoas entre 25 e 45 anos que sofrem de enxaqueca. Então, eu quis falar dessa coisa de não é brincadeira, não é mimimi, porque, mais uma vez, eu repito, ainda é um tabu falar de dor de cabeça. Tem gente que sofre pra caramba e não pode nem falar porque o chefe não entende. Sofre pra caramba, não pode nem falar porque quem tá em casa não entende. Então, acaba sofrendo sozinho de medo de achar que tá com frescura, de medo de achar que, imagina, vou falar que eu tô com uma crise de enxaqueca. Gente, crise de enxaqueca, como o Dr. Márcio falou, ele te deixa paralisado. Você perde, sim,
o tempo na sua vida. Você perde o seu trabalho, você perde a chance de estar com a sua família, com seus filhos, perde uma viagem, tudo em função da enxaqueca, porque ela é paralisante. Acabamos de aprender. Mas minha pergunta é, doutor, como é que a gente pode tratar a enxaqueca? Olha, então vamos lá. Eu vou falar o que pode ser usado e o que tem de evidência científica falando, olha, se eu usar esses 3 tipos de 2 medicamentos e mais a cafeína, eu vou conseguir bloquear na grande maioria das vezes, tá? Eu posso usar analgésico simples, ácido acetilsalicílico, que é o AS, paracetamol, dipirona e ibuprofeno. Eu posso usar anti-inflamatórios também, tem pessoas que usam anti-inflamatório, diclofenaco, o próprio ácido acetilsalicílico, então analgésicos, anti-inflamatórios. Tem pessoas que também usam domperidona, que é medicamento para vômito, porque tem náuseas. Tem muitas pessoas que têm náuseas e chegam até a vomitar quando tem enxaqueca. De tanta dor, né? De tão forte, né? Isso. O estímulo é muito forte, tá? Agora, Márcio, o que tem de evidência que se eu usar em conjunto, eu vou ter tratamento e eficácia de mais de 80%, 90%. Se eu tomar, quando eu estou no começo, sabendo que eu vou nos pródromos, quando eu estou na pré-enxaqueca, se eu tomar ácido acetilsalicílico ou paracetamol com cafeína. Então, tem estudos que comprovam eficácia e segurança dessas 3 moléculas, que são o ácido acetilsalicílico é um analgésico, o paracetamol é um anti-inflamatório, mais a cafeína, que ela vai me ajudar. E, simplesmente, existe evidência científica, muitos trabalhos mostrando, se você tomar isso na sua pré-enxaqueca, você vai ajudar a bloquear a sua crise e você vai evitar ter que ir embora, ter que parar de trabalhar, ter que ir para um quarto escuro, para um lugar escuro, tá? Então, o que tem de evidência é isso. E você tem outras medicações que são mais fortes, tá? Bem mais fortes, que aí é questão de 1% de quem tem enxaqueca, tá? Que são medicamentos que fazem os vasos sanguíneos diminuírem, são medicamentos que fazem os vasos sanguíneos simplesmente eles desviarem um pouco o fluxo de sangue. Esses medicamentos são para neurologistas, 1% das pessoas que têm enxaqueca que vão usar no dia a dia, mas é uma coisa mais específica. No dia a dia, população geral, Brasil, o que nós temos na nossa vida habitual, normal, são essas moléculas, ácido acetilsalicílico, paracetamol e cafeína, que em conjunto, tomando na fase de pré-enxaqueca, nós vamos ter um bloqueio do quadro de enxaqueca em uma média de 80% a 90%, tá? Enxaqueca pode ser preocupante? Pode dar um ruim? Ela é preocupante porque ela desabilita. Você imagina você numa estrada, dirigindo um automóvel, ou um motorista de ônibus, ou um piloto de avião. Você imagina, então, alguém que mexe numa cozinha, uma cozinheira que está lá e simplesmente precisa-se muito dessas pessoas, elas são desabilitadas, né? E muitas vezes elas não podem parar de trabalhar naquela hora. Então, o que preocupa é essa desabilidade e o desconhecimento, como você falou já no começo com muita propriedade, das pessoas, das pessoas que têm, as pessoas que trabalham para elas, e podem achar que isso é frescura, ela pode até perder o emprego, a pessoa pode ficar triste porque estão achando que ela não faz, então, que ela não está fazendo o trabalho direito, mas é preocupante, é uma doença. Eu me preocuparia muito em primeiro diagnosticar, em segundo em dar o tratamento adequado e na fase adequada. Existe um grande segredo na enxaqueca, primeiro saber se você tem, e segundo, se medicar na fase de pré-enxaqueca. Esses são os 2 grandes segredos. Preocupação, sim. Se você não tomar os medicamentos, cada vez que você tiver crise, você vai ser desabilitado, você vai parar de conseguir fazer as coisas. E tem pessoas que têm crise de enxaqueca que pode durar até 3 dias. É isso que eu ia te perguntar. Tá? Quanto tempo dura uma crise de enxaqueca? Pode durar de 2 a 3 horas ou até 3 dias. Então, imagina alguém com dor durante... Vamos lá, vamos extrapolar. Alguém com 24 horas com dor, ou alguém com 12 horas com dor. Então, isso é preocupante, porque pode até desencadear casos de depressão, casos de distúrbio de ansiedade, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue estudar, ela não consegue se locomover, não consegue falar com os familiares. E tem pessoas que têm crise de enxaqueca semanalmente. Imagina só, e semanalmente ter um dia da semana que você não consegue trabalhar. Então, isso é muito difícil, por isso que tem que diagnosticar primeiro, tem que saber o que tem que usar para tratar, para tentar evitar, e tem que saber a hora, se tem 3 segredos, são esses, e saber a hora de tomar um medicamento antes da dor se instalar, da enxaqueca se instalar. Então, acho que são 3 degraus fundamentais para a pessoa ter qualidade de vida com enxaqueca.
a pessoa ter crises menos fortes ou não ter crise tendo enxaqueca, certo? É fazer o diagnóstico, saber se tem ou não, saber que medicamentos tem que tomar, esses medicamentos simples, que hoje bloqueiam, mas literalmente bloqueiam 80%, 90% dos casos de crise de enxaqueca, e saber simplesmente a hora de tomar esses medicamentos, que é na fase de pré-enxaqueca, na fase chamada de pródromos. Tá? E tem tipos de enxaqueca? Porque diz que existem as enxaquecas que são comuns, a enxaqueca oftálmica, a enxaqueca episódica, a crônica. Isso é fato ou isso é conversa? Isso é fato, mas é uma grande minoria. A grande maioria, sim, tem enxaquecas que a pessoa fica com dor nos olhos, tem enxaqueca que a pessoa ela fica cheirando, ela não sente mais cheiro, com os odores, né? Vai lá, você põe um sorvete na frente da pessoa, o sorvete entra com cheiro ruim. Você põe uma comida que ela gosta, ela começa a cheirar. Nossa, isso está parecendo tipo de sintoma de Covid. Exatamente, muito bem colocado. Então, essas pessoas, também, aí você vai ter exacerbação para ouvido, para ter dor de ouvido, você vai ter dor nos olhos, mas isso é uma minoria daqueles 1% que vão ter essas dores localizadas, certo? Essa enxaqueca com um viés de uma dor mais localizada. A grande maioria fica dentro desse guarda-chuva com todos esses sintomas que eu falei, com relação a ter náusea, com relação a evitar ruído alto, tudo vai doer, certo? Então, são pessoas que têm que evitar, até exercício físico pode dar, né, distúrbio da enxaqueca. Então, ou seja, evitar esses gatilhos, você vai ter mais qualidade de vida. Maravilha, olha, quando eu soube do nosso papo aqui no Fala Galisteu, claro que eu dei um Google, porque hoje o Dr. Google é imbatível, né? Claro que eu fui dar um Google para falar de enxaqueca. E uma das perguntas que mais me deixou atônita no Google é se enxaqueca mata. Porque eu nunca ouvi falar, né? Então eu falei, bom, como essa é uma das perguntas que as pessoas mais fazem no Google, se enxaqueca mata. Vou fazer essa pergunta para você também. Estou te chamando de você, não estou te chamando de senhor, mas é com todo respeito. Me diz aqui, enxaqueca mata? Eu nunca vi alguém morrer por enxaqueca, por uma crise de enxaqueca, certo? Agora, a gente nunca sabe se uma pessoa, eu vou extrapolar, uma pessoa que tem distúrbios de comportamento e tem uma enxaqueca com 2 ou 3 dias, eu acredito que possa sim ter algum comportamento mais exacerbado, de usar excesso de medicamentos, de poder entrar num coma e de poder falecer. Mas aí você fala, foi a enxaqueca que matou? Não foi a enxaqueca, foi a consequência dela que pode dar uma situação que pode colocar em risco a vida. Dor forte, infelizmente não ter acesso a esse conhecimento que nós estamos passando aqui hoje, tá? Mas eu nunca vi a enxaqueca matar, falar, olha, a causa da morte foi enxaqueca. Eu não conheço, nunca vi história de pacientes que possam, mas o desenrolar de uma enxaqueca maltratada ou não tratada, ou de alguém ficar 3 dias com dor, pode sim desencadear, de repente, uma pessoa com distúrbio de depressão, uma pessoa com distúrbio de ansiedade, mais uma dor lacinante, que você não consegue ouvir nada, não consegue ver nada, que você não consegue falar com ninguém, que você não consegue trabalhar, não consegue estudar. Então, isso pode sim exacerbar e ter um quadro com uma fatalidade, tá? Eu não conheço uma relação, mas pode ser, mas nunca vi, tá? Olha, doutor, muito obrigada, doutor Márcio Elias, tirando as nossas dúvidas, falando de um assunto que é tão corriqueiro na vida de todos nós, mas nada como saber um pouco mais. Muito obrigada, doutor Márcio, pela participação aqui no nosso Fala Galisteu. Foi uma honra, muito obrigado, até as próximas, estou sempre à disposição, Adriane. Um grande abraço a todos. Obrigada, um beijo. Beijo. Fala Galisteu.